Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de outubro de 2025 e bem-vindos a um inferno. O que acontece é que assim que nós mudamos para cá, faz um ano e pouquinho, começou um prédio aqui do lado, um prédio pequenininho que prejudicou um pouco o nosso sossego auditivo, né? Acabou atrapalhando algumas das nossas gravações, porque durante um ano e tanto a obra não deixava a gente sossegado. E agora, finalmente, o prédio está pronto, mas como São Paulo é São Paulo e não tem o que fazer, é a alma da cidade, parece ser exatamente a mudança. Em frente aqui do nosso prédio vão fazer um empreendimento colossal. Então eu já estou prevendo, aqui não precisa ser nenhum vidente, Nostradamus, não precisa ver vísceras de pato, e Xing, nem nada, para imaginar que daqui para frente gravar o radinho com o mínimo de tranquilidade vai ser bastante difícil. É por isso que eu acrescentei aqui nesse episódio uma trilha de passarinhos que eu gravei ontem. Não que ela seja muito diferente das anteriores, tal, mas para mim é sempre esse ato, ou essa prática, ou essa escuta, ou esse trabalho de repente justamente lapidar ali aquilo que estava escondido debaixo dessa algaravia da cidade, dessa bagunça miserável, para mim faz bem e quem sabe disfarça um pouco uma marreta aleatória que pode surgir aqui no decorrer do período. E hoje é um dia importante, apesar do inferno que se avizinha, literalmente, porque eu estou retomando as minhas aulas. Eu comecei faz um ano e pouco, já nem lembro mais, já perdi um pouco a conta. Eu resolvi aprender uma outra língua, eu resolvi aprender italiano, sobretudo porque tem um instituto italiano aqui pertinho, eu vou a pé, o lugar é lindo. Então eu falei, cara, não estou com nada fixo na agenda, por que não? Né? Eu estava fazendo essas aulas à tarde, o que não interferia aqui na nossa rotina matinal, mas agora essa nova turma é de manhã. Então agora às 9 horas eu tenho que estar lá, agora são 8 e pouco, para mim, não para você, claro. Né? Então esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, então terças e quintas tudo indica que eu vou ter que dar nó em pingo d'água para conseguir gravar o radinho e ir para as minhas aulinhas de italiano feliz e contente. Mas eu poderia estar gravando hoje à tarde, né? Não sei, mas eu queria gravar agora porque ontem à tarde eu tive que pegar o carro e me deslocar pela cidade, o que é sempre um desprazer imenso, né? Eu aproveitei para terminar um livro que eu estava esticando ali. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo isso é muito frequente. Quando um livro é muito bom, chega um certo ponto que eu quero que ele não acabe nunca, né? Que ele seja eterno, que ele não seja alguma coisa que tenha um fim, né? E aí eu fico esticando para ver se ele dura um pouco mais. E isso acontece comigo desde a infância. Isso aconteceu agora com esse livro do Yuval Harari, que é o Nexus, que eu recomendo fortemente. Aliás, eu recomendo todos os livros dele que eu já li até agora. Mas o Nexus é muito, muito, muito oportuno porque ele está falando sobretudo de inteligência artificial. Tem várias questões ali que ele levantou ontem, eu não vou entrar nesse mérito, mas é que num certo ponto do livro, ele fez uma afirmação que eu fiquei, como assim? Aí eu ouvi, o livro acabou, maravilhoso, recomendo, talvez eu faça um episódio ali do Leia Vale a Pena, que eu não sei se vocês conhecem, é um projeto meu, é também um pouco esparso, um pouco rarefeito, que de vez em quando eu escolho algum livro que eu estou lendo e eu faço um pequeno review e dou ali como dica de leitura, chama leiavaleapena.com, eu vou dar o link aqui na descrição do episódio, como eu sempre dou no radinhodepilha.com, no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal no Telegram. Mas, pois bem, o que o Yuval Harari mencionou ontem que me deixou bastante intrigado, e tanto que eu fui hoje conversar com o ChatGPT. O ChatGPT é o meu guru para assuntos de fé e assuntos religiosos, porque realmente eu tenho uma dificuldade desde pequenininho com essas questões, eu não entendo, tem um pombo, é um negócio muito difícil. E aí a questão é que realmente agora, na verdade agora que eu estou falando para você aqui, eu estou pensando em mais uma pergunta, mas deixa, isso fica para amanhã. A questão é a seguinte, alma, a sua alma eterna, a sua alma que provavelmente vai para o paraíso, a sua alma que, não sei o que vai acontecer com alma, eu não sou um especialista, mas a revelação bombástica do Yuval Harari é que se você for procurar no Velho Testamento, se você for procurar no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia dos judeus e na Bíblia dos cristãos, não tem alma. Lamento informar, não tem alma. Não sei quem foi que falou para você que você tinha uma alma e que essa alma ia para algum lugar ou ia para o outro, dependendo, seja ali do céu.
Não tem alma. Eu fiquei absolutamente... Talvez essa questão já tenha aparecido tangencialmente aqui, mas dessa vez a ficha caiu. Na Bíblia não aparece a noção de alma, não aparece a noção do que a gente poderia chamar, e infelizmente um xará meu, um homônimo meu, René Descartes, né, ele ajudou a piorar a situação, que é a noção de dualismo. Não existe a dualidade corpo versus alma, espírito versus matéria. Não tem. Eu vou dar o link aqui para a conversa no ChatGPT, vocês podem traduzir usando o Translate, se é para português, sei lá. Mas a questão é que no Velho Testamento, quando o Deus faz aquela escultura de barro, ele sopra a vida. E a palavra é uma palavra ne alguma coisa em hebraico, meu hebraico é zero, é inexistente, não é? E ele sopra a vida, então, na verdade, você tem um sopro de vida, o que, aliás, é uma noção muito interessante, porque a palavra alma vem de ânima, e ânima também vem de sopro, e mesmo no pensamento oriental hindu, né, Atma também tem a ver com sopro, então parece ser aí um pano de fundo comum, ainda mais porque as línguas são todas conectadas, essas línguas todas são conectadas pelo indo-europeu. Não, mas se bem que, não, obviamente o hebraico não, mas tudo bem. Mas essa é a noção de que a matéria tem um sopro de vida, mas sopro de vida não significa que aquela seja a sua alma, sempre igual, eterna, que vai passar por ciclos repetidos de aprendizado do cara. Não é só um sopro de vida, é uma noção que aparece em várias outras religiões também. Então, a questão na Bíblia judaica, no livro judaico, é que você quer um paraíso na terra, você quer justiça nessa terra, né? Se existe alguma noção parecida com ressurreição, é ressurreição do corpo. Então é a ideia de que em algum momento essa terra que é cheia de injustiças, ela vai virar uma terra dos justos, de justiça, o seu corpo vai ressuscitar. Então não tem um outro lugar, não tem um paraíso, não, é aqui e agora, ou aqui no futuro, ou aqui nunca, tanto faz, mas é aqui. Não é? Quando vai lembrando que Cristo obviamente é judeu, não é? No cristianismo, ou melhor dizendo, no Novo Testamento, pesquisem lá, vocês entendem, você deve ter um exemplar em algum lugar, aqui em casa tem vários, vocês podem procurar lá se em algum momento Jesus está falando de algum céu que não seja essa terra. Né? É o reino de Deus na terra, né? É a ressurreição dos corpos. Os corpos vão ser, e não é que vai ter essa coisa bizarra de abdução e você vai ser levado para... Não. É a ressurreição dos corpos. Aí você pergunta, quem foi que inventou essa ideia de alma se não está escrito no livro? Aliás, o que é bom para colocar em xeque, inclusive, é a própria noção do Lutero. A gente falou bastante do Lutero já aqui, graças aos episódios maravilhosos do The Rest is History. Lutero tinha aquela ideia bastante severa, né, bastante intensa, de que bastava o livro. Você não precisa de padre, você não precisa de igreja, bastava o que estava escrito no livro, o que estava escrito no livro é sagrado. Então você tem solo fide, ou seja, basta só a fé, né, e tem solo escritura, só a Bíblia basta. Só que isso é meio bizarro, porque se só a Bíblia basta e a Bíblia não tem alma nenhuma, aliás, não tem inferno com Satanás e danação eterna, não tem, né? Tem uma menção ou outra aí de chamas, mas cara, não é o inferno de Dante, certo? Não é as almas indo para algum... Não. Então, como assim solo escritura? Ele acabou contrabandeando, né, dentro da fé evangélica também, noções que não estão no livro. Se você chegasse para o Jesus, pega a máquina do tempo, ou seja lá o que for, né, e fala, mas a alma eterna, o cara fala, ele não vai saber do que você está falando. O que me deixa muito intrigado, porque toda uma indústria, ou várias indústrias, em torno dessa noção de alma. Né, é muito peculiar. Da onde vem essa história? O que acontece é que, à medida que o cristianismo está se expandindo, Cristo já tinha morrido, etc. e tal, né, a fé vai se expandir por pessoas e lugares que já tinham acesso a outras fontes de ideias. Né? E uma ideia que vem da Grécia
é a ideia que Platão, que é um dos grandes inimigos aqui do Radinho, Platão é o culpado de um monte de besteira, o Platão vem com essa tolice de uma dualidade corpo-matéria, corpo-espírito. Então, o corpo é uma coisa lamentável, o corpo é uma coisa efêmera, o corpo é perecível, o corpo fica velho, acaba o colágeno, cai o cabelo, não é? Os corpos eréteis já não são mais tão eréteis. Pois bem, então o corpo é só degradação, mas você tem o espírito eterno, você tem um outro mundo das formas eternas. Essa ideia vem do Platão. Eu até vou perguntar para o ChatGPT de onde o Platão tirou essa ideia. Se eu não me engano, Platão teve teve contato com os egípcios, e os egípcios tinham essa história da imortalidade, mas se eu não me engano, os egípcios faziam múmias porque para eles, para você viver a vida eterna, você precisava do seu corpinho. Então não tem uma coisa assim tão, né, de uma vida incorpórea, não tem vida incorpórea, vida para os... Mas de qualquer maneira, acho que o Platão gostou dessa história e introduziu essa noção, ela começou a se tornar popular, né? Você tem mesmo no judaísmo, você tem judeus que são helenizados, que vão começar a querer introduzir essas ideias de Platão. Então, sei lá, no cristianismo você vai ter para frente Paulo, você vai ter Agostinho, você vai ter Tomás de Aquino, né? E eles que vão começar a fazer penduricalhos, né, no texto sagrado, que não estão lá. Então, quem vem com o pecado original quem que é? É o Agostinho? Eu nunca sei, eu acho que é o Agostinho que vem com essa noção infame, né, que nós somos pecadores. Isso não está na Bíblia, não existe nós pecadores na Bíblia, não existe o cara morreu para redimir, como pecado original, que é uma das invenções mais perversas de todos os tempos. Imagina, você nasceu e já está devendo, né? E justamente o pecado original é o corpo, o pecado original entre outras coisas, é o corpo e o prazer, né? Mas também essa noção de alma, ela vai se refinando com o tempo. Ou seja, eu não sei como é que você vai lidar com isso. Para mim não tem, para mim é só uma curiosidade, né? Para mim é mais uma razão para ficar completamente confuso com a sobrevivência de ideias que, em princípio, não param muito em pé. Então, vou repetir. Na Bíblia, no Novo Testamento e no Velho Testamento, não existe paraíso. Você não vai para um outro lugar. Era tudo por aqui. Tudo tem a ver com a ressurreição dos corpos. Eu também nunca tinha entendido, confesso, né, as poucas exposições que eu tive, essas crenças, eu nunca entendi muito bem que no juízo final os corpos vão levantar. Mas para que? Presta atenção, o corpo, o que tem a ver o corpo? Como assim o corpo vai voltar a ser? É por causa disso, a noção da ressurreição no juízo final dos corpos, é porque para o judaísmo, e acho que mesmo para Jesus também, não tinha um paraíso fora daqui, não tinha um lugar onde as almas ficavam fazendo também não sei o quê. Não tinha. Isso tudo é uma invenção posterior. Isso tudo vem de talvez Platão, antes disso talvez Egito. São coisas que são penduricalhos, são adendos que eu não sei se tornaram a vida de alguém melhor. A minha, não muito. Mas o que é interessante é que a gente conversou, eu estava pronto para criar o link para compartilhar isso com vocês, mas aí me caiu a ficha de que eu estava esquecendo, obviamente, de metade da humanidade, que é o mundo não ocidental, certo? Eu falei, desculpa, mas me conta um pouco do pensamento das religiões orientais. Como é que é essa questão? Aí eu falei, bom, de repente no hinduísmo vai ter alguma coisa parecida com isso, no budismo vai ter alguma coisa parecida com isso, no confucionismo vai ter alguma coisa... Não, tem algumas vertentes, é lógico, essas coisas nunca são monolíticas, né? São poucas as religiões que têm um livro só, ou crenças que têm um livro só, né? A solo escritura, normalmente é um conjunto de crenças diferentes para tudo quanto é lado. Mas é muito interessante que, mesmo no budismo, aliás, o budismo tem várias sacadas interessantes, que eu acho que tem muito a ver com que a ciência avançou, a questão de que a realidade é uma invenção, a consciência também é uma invenção, né? Mas aí daí para frente o que ele prega, eu não assino embaixo, essa história de transcender, seja lá o que for, e sei lá o que do karma, deixa para lá. Mas essa percepção do budismo que a consciência é uma ilusão, de que o seu eu é uma ilusão, de que a realidade também é uma construção, né, eu acho muito interessante. Então, acho que a meditação e várias práticas do budismo justamente são para mostrar que essa dualidade também é uma ilusão, não tem dualidade. As coisas são, um fluxo só. Né? Eu acho que acho que no confucionismo também não tem um dualismo muito claro. Isso aparece, se eu não me engano, talvez na yoga, aí tem lá os nomes todos.
Para quem tem interesse, eu vou dar o link aqui para essa conversa no ChatGPT, que foi bastante ilustrativa. Eu tenho mais uma perguntinha para fazer aqui, é que da onde que o Platão tirou essa ideia de jirico, né? Maldita hora que ele veio com essa ideia. Porque, veja, isso é muito interessante. Às vezes, uma ideia que aparece lá atrás, em algum momento, pode ter consequências simplesmente imprevisíveis. Acho que o Yuval Harari lembra disso, não porque ele estava falando sobre inteligência artificial, mas a questão é a seguinte: a escritura, o tal do livro sagrado, veja, ele não caiu pronto do céu, certo? Não foi um download, não, é uma coletânea de textos que em algum momento se juntou os gurus ali, os experts, né, os influencers se juntaram e falaram, esse fica, esse sai, esse fica, esse sai, esse aqui não, é muito louco, tira, esse daqui deixa, é um pouco esquisito, mas deixa para lá. Quer dizer, teve uma curadoria. Certo? Certo. Então, algumas coisas ficaram de fora. Então, no momento, isso, sei lá, 200 anos depois de Cristo, tem um concílio qualquer que eu já esqueci o nome, né? Num concílio que, de repente, eles tiram de lado um certo texto e escolhem outro, essa escolha ditou os rumos da civilização ocidental, se é que a gente pode chamar de civilização, se é que a gente pode chamar de ocidental, pelos próximos milhares de anos. Foi simplesmente uma escolha de fontes. Se eles tivessem incluído uma fonte mais tolerante, né, uma fonte um pouco mais amigável com várias outras coisas, como com sexualidade, com a diferença, com tolerância, talvez a tal da escritura tivesse gerado um mundo diferente. Ele está mencionando isso porque, veja, esses ChatGPTs da vida, o Claude, quem mais? O Gemini, quem você quiser, eles também foram treinados com algumas fontes, não com todas. Algumas ficaram de fora, outras entraram. Então, quem disse que essa escolha de fontes não vai determinar a evolução de como essas coisas funcionam? Né? Eu achei isso muito interessante. Com pequenas escolhas aqui e ali, né, elas podem ter repercussões simplesmente colossais. Eu achei essa história bastante interessante, vai me dar o que pensar. Eu estou de olho aqui no relógio, são 8h20, já daqui a pouquinho eu tenho que me preparar para sair, mas eu quero compartilhar com vocês mais uma pequena história só, já que a gente está falando aqui de gregos, de filosofias, etc. e tal. Ontem eu terminei de ouvir o episódio do Instant Classics com a Mary Beard, que é uma historiadora classicista, uma classicista, assim que chama, não é? Sobre Cassandra, o mito de Cassandra. O mito de Cassandra eu já usei inúmeras vezes, até para, de uma certa maneira, ter um pouco de autocomiseração com a minha própria situação marginal. Não é? A Cassandra é um personagem da mitologia grega, não é, que a história dela, vamos ver se eu me lembro direito, o rei de Troia tinha 50 filhos, 50 filhas, e pelo visto ele tinha descoberto o Viagra antes da hora, mas não sei. A Cassandra, ela era uma virgem do templo de Atenas, seja o que for, né? E o Apolo fica muito interessado naquela moçoila, ele chega lá, chega junto, a moçoila diz não, né? Ele oferece lá um dom, olha, eu vou te dar o dom da profecia, você vai poder ver o futuro, ela continua dizendo não, puta, agora ele já deu o dom, eu não posso tirar, então eu vou fazer mais, eu vou fazer uma maldição, você vai continuar com esse dom, o dom da profecia, só que ninguém vai acreditar em você. Então, quando o Yuval Harari ou eu, qualquer um aqui, fica profetizando sobre um futuro e ninguém dá bola, é um bom momento para a gente se considerar uma Cassandra. Curiosamente, para os gregos, essa história, porque veja, de novo, não tem uma escritura, não tem uma Bíblia grega, né? Então, sei lá, de repente, em Homero vai aparecer isso, na Ilíada vai aparecer, na Odisseia vai aparecer um pedaço aqui e ali, né? Aí, de repente, séculos depois, quando eu digo séculos, 400 anos depois, algum como é que chama, um dramaturgo, algum escritor de peças de teatro, como Ésquilo, sei lá, qualquer outro grego, ele vai fazer ali uma tragédia grega, aí ele enfeita a história da Cassandra, ele começa a colocar mais detalhes. Então, veja, a gente não tem uma fonte original, a gente não tem um texto sagrado, não tem uma revelação, né? O que a gente tem, ao longo de séculos, aquela cultura criando coisas em torno desses personagens que são, né, que são propícios a esse tipo de liberdade. Né? E aí essa história da Cassandra, que está amaldiçoada pela incapacidade de convencer o próximo, né, ela começa a ganhar corpo muito tempo depois. Mas inicialmente, realmente a grande coisa ruim ali da história da Cassandra não era tanto a maldição,
mas o fato é que no final da Guerra de Troia, com a história do cavalo de Troia, os gregos conseguem destruir a cidade, é que um dos heróis gregos, o Ajax, vê lá a Cassandra, que pelo visto devia ser muito bonitinha mesmo, né? E resolveu estuprar a moça. Estuprou a moça no templo de Atenas. E Atenas fica puta dentro das calças ou da saia, não sei, a vestimenta adequada, né? E daí para frente a sorte dos gregos vai mudar. Então veja, para os gregos, os deuses que são cheios de defeitos, são egoístas, são tarados, são ciumentos, Deus nos acuda, né? Eles, de vez em quando, eles não estão tão preocupados assim com a sua salvação pessoal, com a sua alma, não, de vez em quando eles ficam irritados e aí o povo inteiro entra em desgraça, certo? Então isso explica até porque Sócrates é condenado à morte, não porque ele fosse um filósofo e estivesse exercendo o livre-arbítrio, não, porque ao questionar os deuses, ele podia estar provocando a ruína da cidade de Atenas, né, a ruína militar, então era uma questão de segurança nacional. Isso é muito interessante para a gente entender um pouco melhor os gregos. Mas acho que também um comentário que ela faz no final sobre a Cassandra é que à medida que vai evoluindo esse mito, né, ele evolui e começa a ficar cada vez mais importante essa noção da profecia e da completa frustração de quem vê o futuro, é o que ela está falando. Isso, na verdade, é uma metáfora sobre a linguagem, sobre a condição humana, sobre a questão do convencimento, sobre até que ponto a verdade por si só basta, ou se de repente existem outros mecanismos envolvidos, que eu acho que até que é uma razão também para a gente olhar para o livro do Yuval Harari, porque, de novo, a questão é que a humanidade não está tão interessada assim em verdades, ela está interessada em narrativas e o que você pode fazer com elas e como isso se conecta com esse fluxo de informações, né? Então foi perfeitamente possível a gente construir uma instituição gigantesca como a Igreja Católica em cima de uma coisa que não para muito em pé, porque as narrativas, em princípio, são mais satisfatórias do que qualquer coisa parecida com a verdade, e a questão é até que ponto essas inteligências artificiais vão nos fornecer melhores narrativas ou elas vão, de alguma maneira, descobrir como fazer para a gente abrir o olho e finalmente se convencer que a gente está acreditando em coisa de louco e tem algumas coisas um pouco mais sólidas para a gente apostar, né, o nosso tempo e o nosso dinheiro. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, deixo vocês aí com 30 segundos de pássaros e lá vou eu aqui andando pela rua. Aliás, uma questão interessante, falando em gravações de pássaros, eu notei na gravação que o Luiz Salles me mandou que tinha uma coisa bastante diferente, não só tinha menos barulho, o som era mais límpido, mas o que acontece é que ele estava mais próximo, ele devia estar no nível do chão. Eu estou gravando aqui num labirinto de prédios, então quando tem um canto de pássaro aqui, ele ecoa, tem uma reverberação da própria cidade. Então o canto de um pássaro aqui, cantando no meio da selva de pedra, é completamente diferente do canto muito mais direto, muito mais puro, muito mais instantâneo das criaturas que estão no seu ambiente natural. É só uma pequena consideração acústica que deixo vocês aqui, né, com os meus pop stars da minha selva de pedra. Um grande abraço e até amanhã.